sobre temas tão importantes, né? Como que a Márcia acabou de nos passar. E no Evangelho também nós vamos encontrar as bem-aventuranças das aflições. E aí nós vamos analisá-las sobre a ótica da doutrina espírita. A bem-aventurança é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Está presente no Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Julgamento. E nessa passagem, Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Estranho, né? Bem-aventurança, felicidade, né? Bem-aventurança significa felicidade daqueles que choram. Que estranho, como podemos ser felizes se estamos chorando, sofrendo? Mas aí, a doutrina espírita também analisa essa passagem sob o ponto de vista de uma mensagem de conforto e esperança para aqueles que passam por momentos difíceis na sua vida. A vida na Terra, todos nós sabemos, ela é repleta de desafios, de provações, e é comum que nós nos sintamos aflitos diante dessas situações dolorosas. O sofrimento constitui, desse modo, desafio evolutivo que faz parte da vida, assim como a anomalia também produz dentro da ostra a pérola. Isso quem nos diz é Joana de Ângeles, através de Divaldo. E para que a gente possa entender, então, essa citação de Joana, vamos lembrar como é que a ostra produz a pérola. Todo mundo sabe? Ou já ouviu falar, né? Bom, quando a ostra ela é invadida por um micro-organismo que ataca uma parte da pérola chamada manto, que recobre as vísceras do molusgo, para se defender desse invasor, a pérola deposita sobre esse micro-organismo uma substância chamada nácar, ou também conhecida como madrepérola. E esse nácar, ele vai sendo depositado sobre esse invasor até conseguir isolá-lo. E dentro da ostra, então, que faz essa defesa. Ou seja, ostra que não é invadida, não produz pérola. Assim também somos nós. Interessante, né? Então, nós podemos ter uma interpretação poética e concluir que a ostra que fica numa boa, numa vida cheia de felicidades, né? Que não é invadida, que não sofre, nada produz. Então, é necessário que sofra, que seja invadida, para que possa entregar essa preciosidade que todos nós gostamos muito. E o nosso Chico, né, o Chico Xavier, ele dizia que ele tinha uma vergonha. Ele tinha vergonha, sabe do quê? De nunca ter sofrido. Ele tinha medo de chegar lá no mundo espiritual e não ter nenhum sofrimento para relatar para os espíritos sofredores. Interessante, o Chico sempre, né, sábio e fazendo os gracejos dele. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo com maior item do Evangelho. Se nós formos lá verificar, são 32 itens. E por que são tão extensivos? Por que esse capítulo é tão extensivo? Porque também grandes são as aflições da vida. É o capítulo que a gente se enxerga, pois se a gente for lá e verificar, a gente vai se encaixar em algum item desse capítulo. Porque a gente pode observar as nossas dificuldades e tudo que é necessário para que a gente, então, faça uma revisitação de nosso interior, daquilo que nós precisamos modificar. Então, nesse capítulo, a gente vai verificar que a gente se verifica, então, em algum item, porque nós temos todas aquelas aflições. Quem é de nós, que a gente é todo mundo muito parecido, nunca perdeu um ente querido?
Quem nunca sofreu uma desilusão amorosa, ou uma ingratidão, uma traição? Quem nunca passou por uma dor, né? Quem nunca ficou num leito aguardando se restabelecer? Então chora quem está no casarão, na mansão, chora quem está no casebre. E quanto mais a gente passa a analisar aquelas situações, nós percebemos o quanto nós temos que nos melhorar, nos renovar, reagir e falar do que está dentro de nós. Porque nós somos donos de todos os nossos sentimentos. E se a gente quer modificar, se a gente quer ser dono realmente ou ser escravo, vai depender da nossa atitude. Primeiramente, a gente tem que verificar por que é que eu sofro. Não por quê, mas para que esse sofrimento me visita. Analisando com detenção, né? Se detendo exatamente por que eu estou nessa situação. Qual é o ensinamento que eu preciso? Então, a gente vai se desfazendo, né, dessas situações que nos aprisionam, desfazendo os nós que nós criamos. Às vezes são nós com entes queridos, com familiares, com amigos. E aí nós vamos tentando desfazer os nós e transformar em laços, porque é para isso que a gente veio aqui. E quando essa situação, então, passa por nós, e nós começamos a perceber que precisamos mover pedras, né? Pedras, montanhas. Então, quando fala remover montanhas, são montanhas que ainda estão dentro de nós, que são os hábitos infelizes que nós trazemos, é que a gente, então, consegue entender a cura que vai chegar até nós. O princípio é que nada se altere se algo não se mova primeiramente. Então, a gente precisa remover as coisas ruins que há dentro de nós, para que então a gente possa alterar para colocar coisas boas. E Allan Kardec, muito sabiamente, quando ele colocou os capítulos dentro do Evangelho, ele não colocou nada sem lógica, né? Ele era um professor, ele tinha metodologia. Então, ele colocou o capítulo 5, que trata das aflições da alma, e, na sequência, ele coloca o Cristo Consolador. Então, é assim que significa, né? Que a gente possa transportar isso para a nossa vida. A gente vai lá, se analisa no capítulo 5, se encontra, porque todos temos aflições, todos temos entraves, problemas que precisamos vencer, preconceitos. Preconceitos também são montanhas que nós precisamos vencer. Nem tudo nós vamos entender, principalmente com relação às mudanças, né, atuais que nós verificamos na sociedade. Nem tudo precisamos entender, mas precisamos respeitar. E respeitando é como se nós transpuséssemos montanhas que há dentro de nós. Então, a gente reconhecendo esses nossos defeitos, essas nossas aflições, nós estamos de joelho, né, no capítulo 5, sangrando, chorando, sofrendo, como aquele molusgo que recebeu, então, aquele objeto estranho. Então, nós vamos, então, trabalhando, conseguindo vencer. E aí, quando a gente está de joelho, a gente encontra no capítulo 6 o Cristo Consolador. E lá Jesus diz assim: vinde a mim agora que você tem melhor compreensão, e eu vou te consolar. Porque antes, você não tinha nenhuma condição. Você estava apaixonado por si mesmo. E assim sendo, repetindo os mesmos erros, repetindo sempre as mesmas falas, com resposta para tudo. E se alguém quisesse ajudar você, você recusaria dizendo: eu já sei o que você vai dizer. Então, só quando nós nos sentimos fracos, sofredores, quando nós estamos de joelho, nós reconhecemos lá dentro do capítulo 5 e nós nos aceitamos como doentes e aceitamos, então, o médico Jesus. Somente a alma que se reconhece sofrida, fraca, pede: Senhor, renova a minha fé, porque eu ainda sou muito fraco
e só tenho fé quando está tudo bem. Quem lembra aquela música do Lulu Santos, né, que diz assim, eu não sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu funciono bem melhor quando está tudo bem do que quando está ruim. Somos assim, todos muito parecidos, nós somos muito parecidos nos nossos defeitos. O que nos difere de alguns são que alguns já têm qualidades que ainda precisamos aprender. Então, somente nessa condição de fragilidade eu aceito Cristo. Porque se antes o Cristo chegasse até mim, eu o negaria, eu não estaria aberto. Então, infelizmente, muitas vezes é necessário a aflição. Então, muita gente diz, eu vim pelo amor aqui para a casa espírita. A maioria diz pela dor. E eu garanto que é um dos melhores convites. Quando a gente está mais aberto para receber o Cristo. Porque antes a gente dizia, eu não tenho problema, está tudo bem. E quantos convites nós já fizemos para amigos, e eles, às vezes, até disseram, mas se não disseram, pensaram. O centro é para você que está passando por essa situação. Eu não preciso, está tudo bem na minha vida. Vai você. Depois que eu tiver estrupiado, que eu tiver errado, como você, eu procuro um lugar assim. A gente já ouviu isso, né? Já ouvimos também dizer, os templos, as igrejas evangélicas, as casas espíritas são para os errantes, os detentos, os ex de todas as coisas que não são boas. Que pena que as pessoas pensam assim e não aceitam o convite do amor. E quando a gente, então, aceita esse convite, que a gente reconhece que somos frágeis, Jesus vem trazer o remédio para nos curar. E esse remédio é o Evangelho, o remédio da alma sofrida. É aquele momento em que o Evangelho entra dentro do nosso coração, cala nosso coração, e nós conseguimos entender o que é que o Evangelho tem a nos dizer. Quando a gente reconhece que o Senhor é o nosso pastor, e quando a gente se vê como uma alma enferma, e aí o Evangelho vai cicatrizando a nossa alma, vai pegando aquelas feridas e expurgando todas, uma a uma. E quando o mestre fez aquele convite, que já dá, só de tempo mais de 2000 anos, ele diz ainda para a gente agora, esse convite ainda é válido, não tem prescrição, ainda é vigente. Vinde a mim, todos vós que sofreis, estão aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que vai retirar nossa cruz, mas sim que vai aliviar e consolar, bastando que nós confiamos nele. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, mas não impediu o seu desencarne a posteriori. Jesus traz também Maria Madalena, a Maria de Magdala, a uma nova noção de existência. Mas isso não impediu que Madalena tivesse que vencer os processos obsessivos que até lá ela vivera, Jesus também incumbe Pedro a grande tarefa ao pescador de homens, que ele deveria ser. Embora conhecesse a natureza rude de Pedro, Pedro fazia jus ao seu nome. Pedro vem de pedra, duro. Haja vista que quando ele teve a oportunidade, ele cortou a orelha do centurião que foi prender Jesus. Tendo vivido tanto com Jesus, com tantos ensinamentos, mas ainda tinha dentro de si ainda aquelas montanhas que ele precisava transpor. E Jesus fez com Zaqueu também, fez com que Zaqueu descesse do sicômoro para recebê-lo em sua casa. E nunca mais a vida de Zaqueu foi igual. Mesmo porque Jesus dava o toque para que cada criatura pudesse ser diferente, pudesse ser maior e melhor. Porém, ele nunca exigiu que a pessoa se transformasse da noite para o dia, que imediatamente passasse a perfeição. Assim como ele não espera que nós escalemos o Everest.
Ele espera que nós possamos transpor pequenas montanhas e assim então chegar num esforço gradativo à perfectibilidade. O Cristo, então, é para aquele espírito que quer parar de sofrer, que cansou de sofrer e que quer mudar. Então ele levanta, né, e diz: eu vou seguir o Cristo. E quando a gente faz essa escolha, Cristo não pergunta para a gente: você já é uma pessoa boa? Ele não cogita a nossa procedência. Se a gente é bom, se nós somos meio bons, se ainda somos maus. Ele só pede postura e vontade. Vontade do quê? De mudar. Que a gente tenha essa vontade de deixar o homem velho para ser o homem novo. E que aceitemos o seu convite e que sigamos o seu evangelho. E eu vou dizer para vocês que não adianta a gente procurar consolação no mundo, porque o mundo não é capaz de nos proporcionar. Os conhecimentos do médico da terra têm limite, porque eles não adentram na nossa alma. E toda doença se inicia na nossa alma. Pode até ser que não se iniciou nessa existência, mas nós trazemos registrados, como disse a Márcia, na nossa memória RAM, né? Como um computador, nós temos também um disco rígido lá que fica registrando. E aí a gente tem que ir depurando tudo que nós conseguimos conquistar de ruim. O mundo lá fora, então, é fraco para nos dar esse consolo. Então, quando a gente vale dos médicos da terra, sim, precisamos, para minimizar as nossas dores e sofrimentos. Mas o alívio mesmo verdadeiro é aquele que restaura a nossa alma. E sempre há alívios para nós que procuramos o Cristo. Contudo, nós não esqueçamos, então, que todas as mazelas do nosso corpo são consequência da aquisição da nossa alma. E que nessa nossa alma, então, está incrustado todo o nosso padecer. Bem, quando está escuro, há uma outra música que diz isso: quando está escuro e ninguém te ouve, há uma lanterna dos afogados. E quando a gente acredita que está sozinho, esse é o momento preferido do médico Jesus chegar. E ele diz assim: confia, eu estou aqui. Quantas vezes uma prece, a gente sente uma força, um avivamento, como se passássemos, né? Como se nós nem estivéssemos passando por determinadas situações. É que é o amparo espiritual que nos socorre e a sustentação do Cristo que vem na nossa vida para que a gente não se sinta sozinho. Chico Xavier também dizia que a gente precisa parar de pensar em Jesus lá nas alturas. A gente sempre costuma fazer prece e olhar para cima, distante de nós, quando, na verdade, Jesus está perto de nós. Ele e a sua mãe continuam nos ajudando toda a humanidade. Quando nos elevamos em prece, a espiritualidade superior se inclina em misericórdia. Jesus faz o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Basta que queiramos aceitar o convite de renovação. Daí nós vamos receber, né, esse alívio. E vamos perceber que não há como ser felizes querendo ainda fazer prevalecer os nossos desejos egoístas, os nossos sentimentos caprichosos. E quantas reencarnações já tivemos aqui no planeta, repetindo os mesmos erros, devido ao nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente toma o remédio doce do Evangelho, que a gente entende que a dor apenas é a causa da lei de ação e de reação. E como não há privilegiados, nós vamos ter que ater com todo o caminho que nós fizemos para poder, então, fazer uma trilha de luz e deixar um rastro condizente. Então, precisamos mais do que nunca, como eu disse no início, desfazer os nós que nós fizemos anteriormente e transformar tudo isso em laço. Precisamos dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu aceito o seu remédio.
que nada mais é do que a observância da lei de amor e de caridade, o que a Márcia também disse. E assim, a cada dia o nosso combate de aprender e transformar as nossas más inclinações em boas. Hábitos cristalizados no passado têm que ser modificados, tais como impiedade, egoísmo, orgulho, vaidade. E se a gente conseguir vencer essas chagas morais, estaremos no caminho da cura. Quando eu reconheço que a felicidade depende exclusivamente de mim, e aí eu pergunto sempre, eu quero ser feliz? Então eu vou ter que trabalhar esses sentimentos ruins que eu ainda tenho. Quando eu me pergunto também, eu sou melhor que o outro? O outro é melhor que eu? Se eu tenho direito de errar, o outro também tem. Se eu peço a Deus todos os dias que perdoe as minhas falhas, o outro também tem direito de ser perdoado. Então, são questionamentos com o objetivo de aquietar os nossos corações, as nossas emoções, trabalhar as nossas imperfeições, sentimentos, trazer o conhecimento doutrinário para a nossa vida do dia a dia, iluminando assim esse nosso caminhar, desatando esses nós que nós fizemos no passado, recente, remoto, mas transformar tudo em laços de afeto. O convite do pastor, o médico das almas doentes e aflitas, se renova sempre. Todos os dias, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o jugo meu é leve e o fardo é suave, porque só exige a observância da lei de amor e de caridade. Como eu disse, Jesus não vai trazer alívio provisório, vai trazer a cura definitiva que precisamos. E Ele possui moral como um arsenal terapêutico para o nosso espírito, capaz de expurgar todas as nossas inquietudes, concedendo a sua imensa misericórdia pelas várias reencarnações que nós poderemos ganhar para a iluminação total. Bem-aventuradas as dores que nos trouxeram o médico Jesus. É por isso que nós dizemos, bem-aventuradas as aflições. Chico agradecia todas as dificuldades que enfrentava, porque se não fosse por elas, ele não teria saído do lugar. E as facilidades o impediriam de caminhar. E dizia ele, mesmo as críticas me auxiliam muito. Não há mais, diante de todas essas reflexões, como a gente não entender como é bom sofrer. O sofrimento nos faz crescer, nos faz receber o médico Jesus. E assim sendo, a gente pode entender que a dor é a bênção de Deus aos seus eleitos. Certa feita eu ouvi essa frase e confesso para vocês que eu não consegui entender. Como pode ser a dor a bênção de Deus aos seus eleitos? A mais bela rainha sob a qual todos se ajoelham. E quando a gente está sofrendo, a gente não se torna mais humilde? Nós nos tornamos humildes. Até o mais orgulhoso, quando tem um ente querido deitado num leito doente, ele se torna mais humilde, ele vai procurar ajuda. Então, bendita seja a dor, porque nos faz aceitar o médico Jesus. E o que seria de nós, então, se nós não tivéssemos esse remédio? O remédio de Jesus, o que Ele nos receita, a terapia para que não resistimos ao mal, não mais aceitemos o mal, né? Para que a gente resista ao mal. Esse sentimento que nos traz, então, tanto sofrimento. Façamos uma endoscopia espiritual. Ninguém se cura verdadeiramente sem olhar bem fundo nos próprios olhos da sua alma. E que vocês possam, então, diante dessas reflexões, dizer que o nosso médico é Jesus, que a dor que nós temos no peito é a falta e a saudade de Jesus na nossa vida,
que é essa angústia e essa tristeza. Que a gente possa contar, então, a esse médico qual é a causa desse sofrimento que nos faz ainda produzir esses ácidos que aumentam dentro do nosso estômago. Que a gente possa relatar que se a gente tem ainda sentimentos deletérios, são eles que nos causam todos os sofrimentos e que se transformam, se materializam no nosso corpo. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. E, por certo, o principal recado que chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia na nossa vida. Toda cura sempre é a autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde nós vamos encontrar os remédios que nos curam por dentro. E há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. A pergunta é: quando nós nos decidiremos por essa farmácia? Busquemos, então, primeiramente a felicidade, a saúde, a felicidade do Evangelho, e a saúde virá como consequência. Esse é o roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que a gente primeiramente deveria buscar o reino de Deus, a sua justiça e a sua glória, e tudo mais nos será acrescentado. A saúde é filha da felicidade e é consequência, não causa. E é fruto e não a árvore. Então, a mensagem de hoje era essa, a bem-aventurança das aflições, que é uma mensagem de esperança, de consolo para todos nós, pois nos lembra que o sofrimento não é um fim em si mesmo. É um meio para que nós possamos alcançar a paz e a felicidade verdadeira. Por isso, que a gente possa lembrar sempre dessa mensagem de amor e de compaixão que está lá no capítulo 5, e buscar consolação e conforto em Deus, na espiritualidade e no amor ao próximo. Obrigado pela atenção de todos vocês e que nós possamos sempre buscar a luz e a sabedoria divina nas nossas vidas. Muito obrigada.